Olá, galerinha do quarto ano! Como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem e bem animados para a gente iniciar essa revisão de conteúdo. Vamos lá? Seguinte, eu trouxe aqui para vocês um apanhado dos gêneros textuais que nós estudamos, ok? E aí lá no finalzinho nós vamos rever, na verdade, a polissemia. Então, eu vou fazer nesse primeiro bloco os gêneros textuais e depois a gente vai trazer algumas revisões de ortografia, ok? Vamos lá. O primeiro conteúdo que nós vimos, assim que nós iniciamos o uso do livro, foram os haikais, né? Então, para a gente relembrar aí, os haikais, na verdade, são poemas de origem japonesa, que são bem curtinhos, constituídos somente por uma estrofe com 3 versinhos. Normalmente, esses haikais, eles falam sobre conteúdos relacionados à natureza. E na composição dos haikais, nós temos o kigo e o kireji. O kigo é o elemento que indica a estação do ano que está sendo retratada no haikai. E o kireji é uma palavra ou ideia que pode surpreender o leitor. E ela fica sempre lá no último verso. Além disso, nem sempre nos haikais as rimas conversam, certo? Não é obrigatório que exista rimas no haikai. Então, eu trouxe aqui na imagem ao lado 2 haikais, só para a gente reforçar um pouco de como é que é de fato a escrita do haikai, certo? Primeiro, nós vimos lá que o haikai ele é constituído por uma estrofe com 3 versos. Em ambas as imagens, nós vemos aí assuntos relacionados à natureza, certo? E aqui ele fala uma outra coisa. Lá na composição, nós temos o kigo e o kireji, certo? O kigo é aquele elemento que indica a estação do ano que está sendo retratada neste haikai. E aí na nossa primeira imagem nós temos aí, ó, o inverno passa, vejo a janela da sala e a alegria dos pássaros, certo? Então, nós temos esse primeiro versinho aí, ele é o nosso kigo, ele fala sobre a estação a estação do ano, né? Que se passa, né, na construção desse haikai. E também temos o kireji. O kireji é a palavra que surpreende o leitor. Então, o inverno passa, eu vejo da janela da sala a alegria dos pássaros. Então, mesmo que o inverno está indo embora e a alegria dos pássaros está chegando. Esse, então, é o meu kireji. A mesma coisa na imagem abaixo. Manhã outonal seria o meu kigo, a natureza em festa. E no último versinho nós temos lá, balé de gaivotas, que seria o nosso kireji, certo? Que é a palavra ou ideia que surpreende o leitor e que fica lá no último verso. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as histórias em quadrinhos, certo? Vemos muito isso em sala de aula, ok? Então, vamos só trazer um pouquinho para a gente relembrar um pouco sobre esse gênero literário. As histórias em quadrinhos, elas são consideradas um texto de entretenimento, né? Tanto é que a maioria das histórias em quadrinhos, ela apresenta desenhos, né? E a gente tem aí uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas, no exemplo abaixo, que são os desenhos do Maurício de Souza, né? Com a Turma da Mônica, que trazem aí o entretenimento e que tem aí como público-alvo as crianças, certo? É claro que não somente as crianças, tem muita gente grande que também gosta aí das revistas em quadrinhos, das histórias em quadrinhos.
Além disso, as histórias em quadrinhos, elas apresentam os elementos mais básicos de uma narrativa. Então sempre tem um enredo, ou seja, uma história. Sempre tem personagem, sempre tem um tempo onde aquela história acontece. E tem o lugar e o desfecho. O desfecho é ali onde a história acaba, termina, certo? Além disso, as histórias em quadrinhos também são utilizadas para contar histórias com a ajuda de imagens. Então, você vai encontrar em alguns momentos algumas histórias que podem ter textos que nos façam compreender aí o enredo dessa história, a trama, ou não. Eu posso ter uma história em quadrinhos que pode ser composta somente por imagens, certo? E aí ela pode também combinar linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, ela pode trazer o texto, como também ela pode trazer só imagens, e a partir dessas imagens também comunicar alguma coisa. Quando a gente fala nas histórias em quadrinhos, uma coisa que é marcante em todas elas são os balões, certo? E aí nós trouxemos aqui alguns balões, ok? Para a gente entender aí o que cada um tem para nos ensinar, ok? Provavelmente você que gosta de ler aí revistas em quadrinhos já percebeu que quando você vai ler a sua história, tem uma série de balões diferenciados e os balões eles variam de acordo com a situação onde esse personagem se encontra, certo? Na maioria das vezes nós encontramos o balão de fala, né? Que ele mostra ali que o personagem está falando. Ele normalmente possui um formato oval e um rabichinho, indicando bem baixo, indicando de onde está saindo o som. Então, normalmente esse rabichinho vem partindo ali da direção de onde o personagem está falando, certo? Além disso, nós também temos o balão de grito, ok? Que é quando um personagem está gritando e o balão deixa de ter, então, um formato oval e passa a ter várias pontinhas de diversos tamanhos, que é o nosso balão aí bem no cantinho. Ele está bem no cantinho e ele tem pontinhas na lateral. Esse seria o balão de grito. Tem também o balão de pensamento. Esse balão é um dos poucos balões que não mostram o que o personagem está falando. Mostram o que ele tem no pensamento, certo? Normalmente o formato é como se fosse um formato de nuvens, tá? E ele é apenas utilizado, então, para mostrar os pensamentos dos personagens. Além disso, nós temos também o balão narrador. Esse balão não possui rabichos e, por isso, não é associado a nenhum personagem específico. Ele normalmente é utilizado para dar dados extras sobre a história. E ele conta pra gente como e quando essa história acontece e onde ela se passa. Nesse balão ainda nós podemos encontrar alguns trechos que seriam muito específicos do narrador contando a história. Então, por isso, o nome desse balão é balão narrador, ok? Ainda nas histórias em quadrinhos, nós vemos, é possível observar muito a utilização da onomatopeia. Mas, professora, onomatopeia, eu não me lembro o que é uma onomatopeia. Então, vamos relembrar? A onomatopeia ela é uma figura de linguagem, tá? As figuras de linguagem, normalmente, elas são usadas como recurso no sentido de oferecer para esse texto uma expressividade, uma emoção que possa trazer para a gente, né, mais informações sobre essa história, tá? E a onomatopeia, especificamente, ela reproduz fonemas, ou seja, os sons, ela imita os sons naturais, sejam de objetos, das pessoas ou de animais,
certo? Então, novamente, esse recurso, ele aumenta a expressividade do discurso desse personagem. Então, por isso, ele é muito utilizado na literatura e principalmente nas histórias em quadrinhos. E aí, eu trouxe aí esse quadrinho do lado que mostra aí algumas onomatopeias. Olha lá, cabrum, zaz. Tem também vup e tem o outro fui, certo? Então, essas expressões são as expressões que nós chamamos de onomatopeia. Agora nós vamos falar um pouquinho do verbete enciclopédico, que na verdade foi o assunto que nós estudamos aí há pouco tempo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tal de verbete enciclopédico. É o seguinte, a finalidade desse gênero textual é de registrar e difundir o conhecimento, ou seja, dar o conhecimento, fornecer informações, certo? Ser fonte de conhecimento. E ele faz isso por meio de uma obra de referência que é a enciclopédia, tá? Em geral, cada artigo de uma enciclopédia é denominado um verbete, certo? O verbete são as explicações sobre um assunto qualquer que você queira encontrar lá na sua enciclopédia ou lá na sua enciclopédia virtual. Hoje em dia nós temos uma série de possibilidades de também fazer o uso da enciclopédia no ambiente virtual, certo? Antigamente, as pessoas utilizavam muito as enciclopédias impressas, ou seja, os livros, certo? Mas hoje em dia é muito comum que as pessoas façam uso do acesso à internet, né? Ele, afinal de contas, é mais rápido, é mais pontual, né? E eu consigo encontrar com mais facilidade. Nós temos uma grande enciclopédia, que eu imagino seja a mais conhecida dentre todas elas, que é a Wikipedia, certo? Lá na Nossa Senhora! Lá na Wikipedia é possível encontrar qualquer assunto que você tenha interesse em descobrir mais sobre, certo? Lá no verbete enciclopédico é possível encontrar informações científicas, históricas, linguísticas e também das mais diversas áreas sobre os mais diversos temas. Você consegue encontrar enciclopédia com foco para estudos na história, você consegue encontrar enciclopédias com foco nas questões relacionadas ao estudo da língua, você consegue encontrar enciclopédias específicas que falam sobre temas relacionados à natureza e aos animais e assim por diante. Hoje em dia tem uma série de tipos de enciclopédias que são temáticas e que você pode, de repente, ir mais diretamente para encontrar esse assunto que você tem aí, de repente, alguma dúvida sobre ele. E aí, lá na enciclopédia, é comum encontrar, além do conceito desse assunto que você busca, também textos ilustrativos, quadros de informações, ilustrações artísticas ou técnicas e até mapas, certo? É também possível encontrar gráficos que possam dar mais informações sobre aquele assunto que você busca em algum momento. Além disso, lá nas enciclopédias é também comum que a gente encontre mais informações do que, por exemplo, em um dicionário, tá? Então, a descrição que a enciclopédia disponibiliza, ela é bem mais detalhada e, por isso, a estrutura da enciclopédia ela é um pouco mais completa. Agora, nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre a polissemia. Professora, polissemia tem tempo que a gente não estuda, é verdade, foram lá um dos primeiros assuntos que nós estudamos. Inclusive, não sei se vocês se recordam,
essa imagenzinha aí do lado, ela caiu na nossa prova, vocês se lembram? Eu tenho certeza que vocês se lembram. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é a polissemia. Lá, de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra polissemia, ela é um substantivo feminino e significa a multiplicidade de sentidos de uma palavra. Nossa, professora, multiplicidade de sentidos de uma palavra? Mas o que é isso? Significa que uma palavra pode apresentar vários sentidos. E aí, além do sentido original dela, certo? E aí, o que vai me dizer qual é o significado dessa palavra vai ser o contexto onde ela vai ser utilizada, né? Então, eu vou conseguir compreender em qual sentido essa palavra está sendo utilizada de acordo com o contexto onde ela estiver posta, certo? Aí eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder perceber um pouquinho de como a polissemia funciona, certo? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é manga. Então, manga, ela pode ter uma série de significados. Vai depender de como essa palavra vai ser utilizada. E aí, eu trouxe aqui 3 possibilidades, certo? Então, parte do vestuário onde se enfia o braço, a manga da camisa, né? Ou seja, a manga da camisa, a manga da blusa, enfim. 2, qualquer peça em forma de tubo que reveste ou protege outra peça. Além disso, 3, o fruto de uma mangueira, certo? Então, a palavra manga, ela pode ser utilizada nesses 3 contextos e, de acordo com cada contexto, eu vou entender o que essa palavra está querendo me dizer. E aqui no exemplo ao lado, eu trouxe já a utilização, como que essa palavra está sendo utilizada em diferentes contextos, certo? Então, por exemplo, a palavra é cabeça. No primeiro exemplo, eu tenho minha cabeça está doendo. Quer dizer, a minha cabeça está doendo. No segundo, você é o cabeça do time. Quer dizer que, de repente, ele é o capitão do time. No terceiro exemplo, não estou com cabeça para isso. Essa frase, ela pode me indicar, de repente, que eu não estou com paciência para algum assunto, para alguma coisa específica. E aí vocês compreenderam como em cada uma das frases a gente consegue compreender o verdadeiro significado da palavra de acordo com o contexto? E aí, voltando para a nossa imagem, certo? Olha lá, a palavra é rede social. E aí, lá no desenho tem lá o balãozinho onde o personagem fala: rede social aqui em casa é outra coisa. Então, nós temos um conhecimento de rede social. Rede social diz respeito às redes que a gente tem acesso aí. Então, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser aí. Existem hoje uma série de redes sociais, certo? Mas aqui ele trouxe pra gente foi o seguinte, que a rede social é a rede onde na rede de fato, uma rede de balançar, que não é igual à rede que a gente conhece, a rede da internet. Então, ele trouxe pra gente que a rede para ele é de fato a rede essa de balançar, e social, que é o lugar onde ele faz ali a interação com os filhos e com a esposa, certo? Além disso, a palavra rede, ela também poderia ser usada de várias formas, né? Eu posso ter a rede elétrica, eu posso ter a rede de jogar bola, eu posso ter a rede de balançar, certo? Então, entenderam? A polissemia é isso, ela apresenta vários sentidos, então, além do sentido original da palavra, certo? E aí eu só vou identificar a forma, o significado exato dessa palavra, olhando
para a forma como esta palavra está sendo utilizada em um contexto qualquer, tá? Então, é preciso analisar a frase, o contexto, para compreender, então, o verdadeiro significado da palavra. E aí, eu trouxe aqui a proposta de atividade, que é lá no livro do módulo 1, as páginas 81 e 82, certo? Além disso, o meu conselho é que vocês revejam os vídeos com as explicações dos conteúdos anteriores e que estudem, certo? Que tenham aí bons momentos de estudo e eu vejo vocês na próxima. Até mais!